Eu comecei a trabalhar em farmácia com 13 anos de idade e comecei através de um castigo. Eu era uma criança, fazia bastante bagunça e meu pai me colocou para trabalhar um período na farmácia. E no início eu comecei trabalhando remarcando os medicamentos. Na época a inflação era muito alta e mensalmente a gente tinha que remarcar a farmácia toda. Então a gente acabava uma marcação e tinha que remarcar tudo de novo. Depois desse período eu comecei a ficar um tempo maior na farmácia, passei a ficar em período integral e passei a fazer outras tarefas, né? Ali eu lavava as seringas de vidro, na época era seringa de vidro com agulha descartável ainda. Então eu lavava as seringas e depois colocava na estufa para secagem e esterilização. E depois eu passei a atender no balcão também. Isso sempre com a supervisão de um funcionário ou com a supervisão do meu próprio pai. Com o passar dos anos, veio a hora de fazer o vestibular, eu fiz lá em Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto, e me formei no ano de 1995, onde eu voltei para Monlevade e logo depois teve um concurso da prefeitura aqui de João Monlevade. Eram 3 vagas para bioquímico e eram 15 candidatos por vaga. Eu passei em primeiro lugar naquele concurso. Fiquei alguns anos na prefeitura e uma coisa que me marcou muito foi quando eu pedi para sair, o secretário de saúde me mandou chamar na prefeitura e perguntou para mim: ô Robson, o que você quer para você ficar aqui com a gente? Aquilo ali me engrandeceu demais, eu fiquei muito satisfeito, porque ele viu que o trabalho que eu estava fazendo estava sendo um trabalho bom, né? Ali eu fui e falei com ele que aquele momento de serviço público para mim já tinha acabado. Com o passar dos anos, meu pai, ele tinha uma outra profissão, que ele era advogado, aí ele me ofereceu para que eu comprasse a farmácia dele. E eu falei: ô pai, eu tenho uma reserva aqui, mas eu não posso gastar ela nesse momento, é uma reserva de segurança. Ele falou: não tem problema, você me dá uma entrada e o resto vai pagando devagar. E foi o que eu fiz. Aliás, eu fiz isso com muito medo, porque a farmácia dele já não tinha o mesmo movimento de anos anteriores, né? Porque ele já não estava tão afinco mais na farmácia. Aí, antes de terminar o prazo combinado, eu acertei com ele e a farmácia começou a crescer novamente. Cresceu tanto que eu tive que vender o laboratório para que eu arrumasse mais espaço para as pessoas, para os clientes, que estavam ficando muito apertados. Passado alguns anos, eu tive que fazer uma outra reforma, levando a farmácia mais profundo do ponto comercial, porque também, novamente, a farmácia estava ficando apertada novamente. E hoje, se eu pudesse, se eu tivesse mais espaço, eu faria uma nova reforma, porque graças a Deus o trabalho que a gente faz aqui é um trabalho que o pessoal reconhece muito, porque você vê que não é só preço, né? Que a gente tem um bom atendimento, uma boa orientação, porque eu falo que aqui em Monlevade, no ponto que eu sou uma sardinha no meio de tubarões, porque eu sou cheio de redes aqui perto de mim, e a gente se destaca, provavelmente, muito pelo bom atendimento que a gente tem aqui. O ser farmacêutico numa cidade do interior é muito agradável. Por quê? Porque você sai da farmácia, você cumprimenta, a cada 10 passos que você dá, você sempre cumprimenta uma pessoa, tem sempre uma pessoa te cumprimentando. E isso você vê, e às vezes são pessoas que você não lembra delas, quer dizer, foi algum serviço que você fez para ela, alguma orientação, alguma ajuda que você fez que ela lembra de você e sempre te cumprimenta. Então eles falam: oi Robson, oi doutor, me chamam muito de doutor, e isso deixa a gente até alegre, né? Satisfeito com a nossa profissão, pelo reconhecimento. E tem algumas situações também que você está dentro de um supermercado, por exemplo, já aconteceu isso várias vezes, a pessoa me chamar num canto e falar: ô Robson, eu sei que não está aqui no seu ambiente de trabalho, mas eu estou assim assado, o que eu faço? Então são situações que
que você vê que a gente tem um reconhecimento da população. Uma situação que me chamou muita atenção foi de um senhor, o senhor Bernardo. Eu estava voltando do almoço, encontrei com o senhor Bernardo abraçado a um poste. O senhor Bernardo era um conhecido meu da antiga farmácia do Luanda. Aí eu falei: ô senhor Bernardo, o que foi? O que está acontecendo com o senhor? Ele falou: ô Robson, estou segurando aqui porque eu estou tonto. Eu falei: vem cá, nós estamos perto da farmácia. Eu fui conduzir ele até a farmácia, medi a pressão dele e na medição da pressão eu vi que ele estava com a bradicardia, com os batimentos muito baixos e a pressão baixa. Imediatamente eu peguei meu carro, já levei ele para o hospital e já pedi para ligar para a filha dele para que fosse ao hospital. E graças a Deus deu tudo certo com ele, porque de lá ele foi conduzido para Belo Horizonte para colocar um marca-passo. Situações igual essa, de marca-passo, acho que foram umas 3 ou 4 que aconteceram aqui na farmácia. E fora outras situações, né? Principalmente pressão alta, que é o que mais acontece. Às vezes a gente conduzia a pessoa para o hospital. E o que é legal disso é que a pessoa volta, né? O Robson vem agradecer e quer conversar com a gente, né? Hoje até que não dá tanto para mim conversar mais pelo movimento da farmácia. Mas antes eles ficavam no balcão e eu perguntava: o que você está precisando hoje? Ele falou: hoje nada, hoje eu vim só conversar com você. É engraçado isso, né? Os desafios do ramo farmacêutico ocorrem principalmente depois de formado, né? Porque depois que você forma, a sua responsabilidade é maior. Então, dúvidas não podem existir mais. E na área de análises clínicas, que era uma área que eu tinha menos contato, eu tive que fazer mais cursos, né? Fiz bastante cursos na área de análises clínicas. Fiz alguns na área de farmácia clínica também, para ajudar no atendimento dos clientes da farmácia. E no início da profissão é que a gente sente muita dúvida. E os anos vão passando, você vai adquirindo mais experiência, mais conhecimento, e isso as coisas vão se tornando um pouco mais fáceis, porque deixar de aprender a gente só para quando morre, né? Uma pessoa que sempre me inspirou no ramo farmacêutico foi meu pai. Ele foi uma pessoa na qual eu mirei nele e quis fazer ou igual ou melhor. Eu acho que diante da situação que eu estou hoje, eu acho que eu consegui. Se ele estivesse vivo, eu tenho certeza que ele está muito, muito orgulhoso. Uma situação que me ajudou bastante também foi quando eu me associei à Rede Soma. Através do Paulo, as grandes redes estavam indo para o interior. Eu comecei a perceber isso. Pensei que eu tinha que me associar a uma rede associativista para que eu tivesse mais poder de compra, mais poder de conhecimento, poder de negociação. E eu antecipei a vinda deles. Nessa associação com a Rede Soma, eu cresci bastante também, eles me ajudaram muito. O Paulo também participou das reinaugurações que eu tive aqui na farmácia, me indicava os arquitetos, as pessoas para o mobiliário, a organização da farmácia. Foi uma das coisas que me ajudou bastante e a gente está aí até hoje. Uma situação engraçada que ocorreu na farmácia uma vez foi quando uma pessoa chegou para mim e falou: Robson, eu queria um remédio para verme. Eu falei assim: mas espera aí, você já fez algum exame? Ela falou: não, eu não fiz não, mas trouxe aqui o verme. Ela tinha trago o verme que ela tinha coletado, né, que estava saindo pelo ânus, né, colocou num frasco de urina com um pouquinho de água dentro. Aí eu falei com ela: ó, faz o seguinte, de tarde você volta aqui que eu vou te dar o remédio. Aí eu tinha um laboratório de análise clínica, levei ao microscópio, analisei primeiro o verme e depois eu dilacerei para me ver os ovos, para confirmação, né? E foi o que eu fiz. Aí eu descobri qual verme que era e passei o remédio adequado para ela naquela época. E nem cobrei a questão da análise clínica, porque eu gostava de fazer aquilo. Inclusive depois chegavam outros clientes, falavam a mesma situação, que o verme estava saindo, e eu falava: ó, se você conseguir coletar esse verme, põe ele num frasco coletor, põe um pouquinho de água e traz para mim. Porque eu levava o microscópio e identificava, e ali a gente dava um remédio mais assertivo, né?
E assim as coisas iam acontecendo. O legado que eu vou deixar talvez sejam mais os meus clientes, que sempre me agradecem, me param na rua, me cumprimentam, sempre alguma orientação, algum remédio que eu sugeri para que ele tomasse, ou às vezes acontece muito também de eu simplesmente pegar a receita do médico e ajustar os horários, e com isso resolver bastante problema. Já teve uma funcionária minha, acabou fazendo farmácia por inspiração em mim. Fiquei muito satisfeita. Hoje ela está em São Paulo e sempre quando ela vem aqui, ela passa aqui na farmácia e vem me cumprimentar, às vezes traz uma lembrança, a gente fica muito satisfeito. Hoje eu tenho aqui a Thaís, que é uma funcionária minha aqui também, que sempre quando eu vou atender alguma pessoa e ela está disponível, não está atendendo ninguém, eu chamo e tento mostrar para ela o atendimento que eu faço com o meu cliente. E até um dia que ela chegou e falou assim para mim: você atende muito bem. Quer dizer que eu acabei inspirando pessoas, né? Ser farmacêutico, para mim, na verdade, é um satisfazer da minha alma, porque é uma profissão que eu acho bonita e que me dá retorno, não só a parte financeira, mas principalmente a parte de felicidade, porque, igual eu já falei aqui, as pessoas agradecem, voltam, conversam com você, te cumprimentam pelo nome, te chamam de doutor, não pelo fato de chamar de doutor, mas pelo fato da gente ter prestado um serviço para ela, ela é até agradecido. Então isso embriaga a alma da gente e que traz felicidade. Então isso para mim é o que é ser farmacêutico. E se você faz o que gosta, você não trabalha, você volta sempre naquele local que você quer estar ali. Se fosse só dinheiro, você não voltava, você vinha um dia, não vinha em outro. Então o que me faz vir aqui todo dia é eu me sentir bem. É isso.